Olá, meus amigos, que bom estarmos juntos novamente. Meu nome é Márcia Mendola e falo pelo canal Reflexão Espírita do Dia. Vamos dar continuidade à leitura do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Hoje, capítulo 7, Salvação. Salvação nos leva a lembrar bem-aventurança, estado reservado aos espíritos altamente iluminados, que já estão livres do karma, que já estão limpos de todos os sentimentos inferiores que os prendem nos planos grosseiros da Terra. Então, vamos fazer um esclarecimento. Na doutrina dos espíritos, não se fala em karma nem dharma, né? Karma, ele é do hinduísmo e do budismo, faz referência à causalidade. Então, tem uma semelhança com a doutrina dos espíritos quando fala de a lei de ação e reação. Aquilo que eu faço, a minha ação boa ou má, eu recebo ela, né, uma reação boa ou má, né, de acordo com, então, na proporção, né, de acordo com a ação cometida. Então, ação e reação. Por isso, a semelhança e muitas vezes dita na doutrina dos espíritos. Mas não é algo que a gente conceitue, né? Não é um conceito trabalhado na doutrina dos espíritos, mas sim está no budismo e no hinduísmo. O que está querendo dizer? Quando o Lancelin usa esse termo, livre do karma, significa que está livre das encarnações. Então, eu não preciso mais encarnar para poder resgatar débitos do passado. Então, para, né, ficar nesse ciclo de ação e reação, porque quando eu cometo uma ação, a reação pode vir nesta ou em outras encarnações. E é quando ele esclarece que os espíritos já estão limpos de todos os sentimentos inferiores, que os prendem aos planos grosseiros da carne. Então, é momento da libertação, não precisa mais encarnar para dar-se a evolução, não precisa mais, né, estar num corpo de carne que é grosseiro, matéria grosseira, para a jornada da evolução. Já são espíritos altamente iluminados, a gente pode dizer que já se depuraram de suas imperfeições. É nesse momento que não precisamos mais continuar encarnando. Há muitos religiosos que condicionaram essa palavra salvação como se fosse um passe de mágica, como força preponderante para a felicidade pessoal. Então, você vai ser salvo e a partir de agora você vai se tornar, como num passe de mágica, sem qualquer esforço, um ser espiritual iluminado, feliz, né? De uma felicidade pessoal. Esquecem-se de que, para se salvarem, dependem de variadas atitudes e de um esticado aprimoramento espiritual conferido pelo tempo, além de ingentes esforços em todos os rumos da iluminação. Então, não existe esse negócio de ser salvo, de um passe de mágica, nós vamos nos tornar puros, santificados, né? Esse estado de salvação é a aquisição do espírito de uma longa jornada de trabalho, de transformação pessoal, íntima, de renovação, no rumo da iluminação. Então, nós que temos essa doutrina reencarnacionista, assim como o hinduísmo e o budismo, né, são doutrinas reencarnacionistas. A gente encarna, né, desencarna, encarna, desencarna num processo de evolução. Por esse processo, nós vamos evoluindo e aí adquirindo a nossa salvação, pois assim a gente pode dizer. As doutrinas religiosas, né, que não são reencarnacionistas, elas tendem a acreditar numa salvação que é
instantânea. É preciso se salvar nesta única existência, porque assim se acredita que há uma única existência. É de se notar que todo trabalho que fizermos para a nossa melhoria moral é muito útil. Aliás, todo trabalho para o bem, né, é o que a gente vai dizer, todo trabalho útil é o trabalho para o bem pessoal e o bem de todos. No entanto, essa realização não se faz de um dia para o outro. Demanda prolongados exercícios na área interna e quase sempre não acreditamos na sua eficácia. Iludimos-nos mais com o campo exterior, cheio de ilusões e de nuances convidativas para a vaidade e o orgulho. Então, nós temos que ver que nesse nosso processo nós precisamos fazer exercícios interiores. Essa reforma é íntima, é interna, é uma transformação do ser espiritual. E de modo que a gente se ilude quando acredita que isso vem de fora. Não é algo que é atribuído, né, nos dado. Né? Ninguém vai nos salvar. Não existe essa possibilidade de alguém nos salvar ou alguém evoluir por nós. Isso não é dádiva, é conquista. Ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento. Também é isso. Também há quem acredite, né, que se propague essa teoria de que no ato da morte, você se arrepender de todos os seus erros, né, todos os seus pecados, você está salvo. Então, está salvo do quê? Da ideia do inferno, de um sofrimento eterno. Então, no Espiritismo, a gente esclarece que não existe esse inferno, né, com essa imagem de um fogo eterno, de um sofrimento eterno, em que existe a figura de um ser maligno, à semelhança de Deus, né? Não há uma... se existisse um ser maligno, ou ele foi criado por Deus, que Deus criou todas as coisas, e assim teríamos que admitir que Deus criou o mal, e que ele não seria, então, todo o poder, né, bondade, justiça, ele teria criado o mal, o que para nós de fé raciocinada não é compatível com um Deus de amor, com um Deus de bondade. Ou então haveria outro Deus, e não haveria um Deus único, haveria um Deus bom e um Deus mau. Então, daí muitas confusões, por isso que a obra, né, que Kardec codificou, ele vai esclarecer, tanto nas obras do Livro dos Espíritos, da Gênese, Céu e Inferno, ele retoma esses aspectos para deixar isso muito claro. Né? Não há essa possibilidade. Deus é único, é criador de tudo, uma inteligência suprema, e dos seus atributos, a bondade, o amor e a justiça também supremas. Então, não vamos nos salvar de um lugar que a gente considera um inferno de penas eternas. Não existe isso. Nós precisamos fazer, né? O inferno é um estado psicológico, é um estado que nós criamos, o espírito cria. Assim como o nosso estado de felicidade vai ser também uma frequência, uma vibração do ser espiritual. Quanto mais purificado, como a gente viu, quanto mais iluminado, menos imperfeito, mais feliz é o estado psicológico, o estado emocional, o estado vibracional do ser espiritual. De modo que, né, ninguém nos salva, Jesus não morreu para nos salvar, também é outro ponto importante para a gente começar a entender a missão de Jesus aqui. Jesus veio
nos salvar foi no sentido de nos trazer os esclarecimentos para que nós pudéssemos segui-lo. Agora nós estamos há mais de 2000 anos, alguns combatendo Jesus, outros já reconhecendo que o Cristo é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, e não só isso, né? Mas que todos os seus ensinamentos ele próprio exemplificou. Então ele é o modelo e guia da humanidade. Mas temos o quê? Louvado Jesus, mas poucos de nós ainda caminhamos sob suas pegadas. Então, Emmanuel diz que é de uma forma muito enfática, que é para a gente poder se dar conta disso, de que nós louvamos Jesus, mas poucos de nós podemos nos dizer seus discípulos. Nós não caminhamos sobre as pegadas do Mestre, nós não seguimos o Mestre, exemplificando também conforme ele fez, né? Então é preciso que a gente entenda que ninguém vai nos salvar, nem se a gente dizer que aceita Jesus. Se a gente aceita Jesus, a gente tem que testemunhar, a gente tem que caminhar com Jesus, ou seja, a gente tem que fazer o que Jesus nos ensinou. Não basta crer, né? Paulo de Tarso já falava, né, da fé sem obras, ela não vale nada. Nós precisamos ter a fé, eu creio em Jesus, mas se eu creio, eu faço o que Jesus ensinou. Eu dou o meu testemunho. Eu, né, tenho as obras, a fé com obras. Então fala que ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento, pois ele é apenas uma das portas que se abrem na limpeza gradativa de nossas sujeiras morais. O arrependimento é uma etapa e, em geral, é a primeira. Que aqui no Céu e Inferno, que vai falar sobre a justiça divina, né, é muito interessante que ele aborda isso como a primeira etapa é o arrependimento. Eu reconheço que eu errei. É muito importante reconhecer, porque no processo de autoconhecimento, eu me dou conta de que eu sou um ser falível, que eu sou um ser ainda muito ignorante, que eu tenho meus vícios e cometo equívocos, eu erro, e quando eu me dou conta de que eu erro, eu posso me arrepender genuinamente. Não é sentir vergonha, não é a mesma coisa. Quando eu sinto vergonha, geralmente está associado ao fato de eu ter sido flagrado cometendo um erro. Eu estou consciente de que eu cometi um erro. Então, eu sei que é errado, eu fiz ainda assim, queria fazer escondido. Lembra as historinhas que eu falei do monge, que eu falei do anel de Giges? Então, eu queria fazer escondido, só que eu fui pego em flagrante. E nisso, advém a vergonha de ter sido flagrado. Que essa pessoa está arrependida? Não. Ela geralmente, quando fizer novamente, porque ela vai tentar novamente fazer aquilo que ela quer, porque na verdade ela está movida pelos seus desejos, pelo seu egoísmo. Ela vai tentar de outras formas para não ser flagrada em erro. Então ela vai continuar mentindo, enganando, fazendo as escondidas, né, no escuro, com a luz apagada, né, na invisibilidade, como a gente viu no Leão de Giges, mas né, porque ela não está arrependida do que fez, ela está consciente do que ela está fazendo, sabe que é errado e exatamente por isso que ela faz escondido. E quando é pega em flagrante, fica com vergonha. Pede desculpas, mas volta a fazer de novo.
No arrependimento, não. O arrependimento nos leva a um movimento de reparação. Então, o próximo passo é se dar conta. Eu errei, o que foi que eu fiz de errado? Faz uma análise e pede-se desculpas, está arrependido, pede-se desculpas, mas diferentemente da vergonha, eu, já conhecendo o erro, eu tento não errar. Eu faço todos os esforços para reparar o erro. Então, se eu quebrei alguma coisa, eu conserto ou eu compro um novo. Se eu não tenho como reparar isso, em geral, quando cometemos erros que não tem como reparar nessa vida, nós voltaremos. Por isso, as encarnações, vamos reencarnar com o propósito de resgatar erros cometidos no passado. A lei de justiça, de amor, né, e caridade, misericórdias divinas vão agir para que a gente possa cumprir, né, esse resgate da melhor forma possível. E resgatando o erro, eu me torno ali alguém que já aprendeu, já, né, começa a se purificar. Então, é outro procedimento. Enganar a nós mesmos é disfarçar exteriormente. Foi isso que eu falei. Eu me engano e quero enganar os outros, então eu disfarço. Quando está às claras, quando estou visível, eu me mostro como sendo uma determinada pessoa, com determinadas características, mas eu também, quando estou às escuras, eu adoto outras atitudes. Porém, por dentro, continuamos o mesmo espírito dotado das mesmas intenções que antes alimentávamos. A iniciação por dentro é mais difícil, a operação da criatura. A externa sacode e torna visível todas as nossas inferioridades, qual o cair das moedas dos ricos no gasofilácio. Então, vejamos que eu posso me mostrar. Os ricos pegavam as moedas, jogavam lá, à mostra, né, para todos verem que eles estavam fazendo a caridade, colocando os dinheiros, né? Mas a gente vê que a diferença está naqueles centavinhos, né, no óbolo da viúva, aquele dinheirinho que falta, que ninguém percebe, mas para ela é o que lhe dá o sustento, e ela está tirando do que ela precisa, inclusive. Então, existe essa diferença de atitudes. Queremos mostrar a todo custo a todas as pessoas quando iniciamos por fora. Então, por fora, se a gente quer mostrar, a gente se exibe mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha como eu pratico a caridade, olha que eu dou isso, olha como eu sou bom, olha como eu sou correto, olha como eu sou bonito, olha como eu sou justo. E eu me exibo, eu tenho que falar, eu tenho que exibir, porque é uma máscara, é uma persona, eu faço, né, crio essa personagem para me apresentar da forma como eu quero que os outros me vejam. Mas eu não sou assim. Então, em geral, muitas pessoas tendem a fazer isso. Algumas de forma muito consciente. Elas se mostram conforme elas querem que os outros a vejam. E outras agem de forma muito inconsciente com os mecanismos de defesa do ego e elas acreditam que elas são aquilo que elas demonstram. Então, existem personalidades diferentes, né? Nós temos características de já mais em conformidade às pessoas perversas, psicopatas, que eles fazem intencionalmente um disfarce para manipular as pessoas. Agora, de um modo geral, nós tendemos a usar de máscaras porque nós não queremos nos ver. Então, nós fazemos isso de forma inconsciente. É diferente, tá? Mas acontecem esses processos.
Quando começamos a cirurgia moral em nós mesmos, porque a gente não pode fazer a cirurgia moral nos outros, já vimos isso na vez passada, né, no capítulo anterior, nós fazemos isso em silêncio, porque é um processo muito íntimo e, em geral, doloroso. Lembra que nós falamos? É difícil. Nós precisamos voltar para dentro de um... Então, é interiorizar, é meditar, é refletir. Nós precisamos silenciar. Nós não manifestamos para os outros e também precisamos do silêncio. Então é importante, Jesus falava para a gente ir para o nosso quarto, né? O que ele quer dizer? Para a gente se reservar, para a gente se afastar de tudo mais, como ele próprio fazia. Ele se afastava de todos para orar, para estar com Deus. Se afastava dos murmurinhos, da multidão que o seguia, dos próprios discípulos, para estar a sós fazendo esse processo meditativo. Então, Jesus nos ensinou a importância desse momento de interiorizar, de meditar, de orar. Né? Os dois, a oração e a meditação, têm efeitos muito semelhantes no cérebro, vai disparar em nós, né, hormônios, todo o nosso corpo entra num dinamismo para gerar equilíbrio, gerar serenidade. Então, bem-estar, meditação, oração geram proteção espiritual, geram bem-estar. E não é só isso, a gente pode, nesse momento, estar em conexão com Deus. Jesus estava diretamente conectado com Deus, nós podemos estar diretamente conectados aos nossos amigos espirituais, que vão nos inspirar, que vão nos orientar. Então, podemos, nesse momento, fazer perguntas, podemos, nesse momento, entrar em contato com aquele sentimento que está nos machucando. Estou magoada, estou triste, estou com raiva. E nesse momento poder identificar isso, poder fazer todo o exercício dessa limpeza de perdoar. Então é um primeiro momento com arrependimento, é um primeiro momento de limpeza, mas se segue. É preciso esse momento de meditação, de reflexão, de introspecção. No silêncio, faça isso, acumulando forças para o grande trabalho de fecundação. A salvação, nos termos em que devemos compreendê-la, é a conquista da alma, e não doação de onde quer que venha. Então, você não vai ser salvo fazendo doações, você vai ser salvo fazendo o trabalho de conquista da sua alma, de entrar em contato consigo mesmo. E nesse entrar em contato consigo, fazer a cirurgia moral. Ou seja, nós vamos ter que começar a operar sobre nós, fazendo as transformações no nosso caráter, nosso aspecto moral. É bênção de Deus nas linhas do tempo, é maturidade do espírito. Então, é um processo de maturação. Então, nós estamos evoluindo como se crianças, né, passássemos na fase da juventude, para depois virarmos adultos já amadurecidos. E como a gente tem essas fases do corpo, isso é uma amostra. O espírito também precisa do tempo para percorrer esse processo todo de evolução, de aquisição de virtudes, de desenvolvimento, né, das suas virtudes. Também nós, que te falamos através do contributo mediúnico de um sensitivo, temos inúmeras arestas a serem aparadas. Então, ele, que é um espírito, está se fazendo valer da comunicação mediúnica, está nos dizendo,
né? E eu já falei isso uma vez, quando a gente toma um livro, a gente dialoga, a gente conversa, a gente ouve as ideias daquele autor. Então, ele está aqui nos dizendo que Lancelin, esse espírito já com um porte moral elevado, ainda tem as suas arestas a serem aparadas. Sentindo isso em nosso coração, nós queremos ser um cirurgião de nós mesmos e realizar muitas operações morais em nossa própria conduta. Quando a gente toma consciência disso, nós entramos num mecanismo em que isso vai se dar, nós vamos ter cada vez mais vontade. Quando a gente pega um livro muito bom, a gente gosta de ler, e vai lendo, a gente não tem vontade de parar, é agradável. Então, assim, quando a gente tem consciência do processo evolutivo e do bem-estar que nos provoca, todo o bem que a gente faz, né, existe um ganho. É claro que a gente precisa alimentar. O processo evolutivo, ele, já falei, não precisa se dar através do sofrimento. A gente fala, ou vai pela dor ou vai pelo amor. A gente pode escolher a porta do amor. Só que, em geral, nós temos muitas quedas e temos que usar do recurso da dor para o nosso despertar. Mas a dor é para isso, é para despertar. É um alarme para nos lembrar de que algo está errado e a gente precisa acordar, né, com esse alarme e olhar e falar, puxa vida, tem alguma coisa errada aqui. Então, vou agora corrigir, vou seguir por esse outro rumo e dali a gente vai percebendo que determinadas ações que a gente toma reverberam, né? Elas retornam para nós de uma forma que nos agrada, que nos felicita, que nos causa bem-estar. E isso nos dá mais ânimo de continuar. Então, nós vamos perceber que no processo evolutivo, apesar das dificuldades, dos desafios, nós temos ganhos que nos fortalecem e nos animam. Precisamos uns dos outros, encarnados e desencarnados, porque somos todos irmãos e filhos de Deus. Novamente, a gente precisa reforçar isso. Nós vivemos para a relação. Então, nós precisamos um dos outros para evoluir e nos tratarmos como irmãos. Não basta estarmos em relação. Nossa relação tem que ser de fraternidade. É bom que não penses que a desencarnação é sinônimo de salvação. Não é. A gente já viu que desencarnar, ninguém aqui vai para o céu, vai para o inferno. É um processo que a gente vai tendo as conquistas morais. A alma é, na erraticidade, o que foi na Terra. Então, já começa aqui outra explicação. Quando nós desencarnamos, essa personalidade morre, nós voltamos para o plano espiritual, aqui chamado de erraticidade, conforme está na doutrina dos espíritos, e que aí as obras de Kardec. Kardec fala em erraticidade, nós vamos ver nas obras de André Luiz, que o plano espiritual é composto de cidades, e está muito de acordo com o que está na doutrina dos espíritos quando fala dos mundos. Né? Nós estamos num planeta, isso aqui é um mundo, né? Mas, assim, no plano espiritual, as cidades também são mundos, mundos habitados por espíritos desencarnados. Então, nós temos vários planos e nós voltamos para lá conforme nós saímos daqui. Não existe uma mudança pelo fato de ter desencarnado. Ivone do Amaral Pereira, ela, nas suas obras, ela também vai salientar isso pelas experiências mediúnicas, que é
dessa forma que nós desencarnamos, nós vamos chegar lá. Não há mudança só pelo fato da gente morrer. O corpo morreu, então eu estou salvo e adquiro graus aí de elevação. Não tem. Ninguém se purifica pelo simples fato de deixar uma vestimenta. É esse o fato. O corpo é uma vestimenta que nós abandonamos quando o corpo morre, deixamos e partimos para o plano invisível. Então, assim, a alma é na reticidade o que foi na terra e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalharam milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. Então, o gênio se forma no decorrer dos séculos. A santidade também. A nossa intenção é, com toda a sinceridade da alma, convidar os homens, aí os seres humanos, para uma grande fusão de valores em torno do nosso Senhor Jesus Cristo e dele beber a água pura do amor e passar a compreender como é bom aprender a amar, porque fora do amor não há salvação para a humanidade. E esse amor tem preço, o preço da autoeducação que devemos iniciar. Vamos iniciar hoje? Agora? Então, Lancelot nos faz o convite. Vamos começar agora a trabalhar no sentido de fazermos essa autoeducação e ela venha pelo caminho do amor. Então, nós precisamos aprender a amar. Podemos começar a nos amar, né? Aprender a nos amar, percebendo quem somos, fazendo esse processo de se voltar para dentro, de fazer essas meditações, de nos olhar com o mesmo carinho que a gente deve olhar os nossos irmãos, mas, lembra, com severidade. Nós não podemos ficar ali amenizando, dando desculpas para os nossos atos equivocados. É olhar de frente, se arrepender, buscar corrigir. E, fazendo isso, continuar a vida, porque eu errei, mas agora eu já sei o caminho certo, eu já sei o que é certo fazer. Continua. E, nesse processo, olhar para as pessoas em volta de nós, nos identificarmos como irmãos, filhos de Deus e cuidar. Então, cuidado, Joana de Ângeles, ela fala que é o que nós temos mais próximo do amor. Que ainda não conseguimos amar aquele amor incondicional. Nós ainda amamos colocando muitas condições. A gente quer amar a pessoa, mas ela tem que ser do jeito que eu quero, para poder gostar dela. Se ela não for do jeito que eu quero, nem perto dela eu quero ficar. Então, esse amor não é amor. A gente está julgando a pessoa e está querendo que ela seja conforme os nossos interesses, nossas vontades, né? E não aceitando ela como ela é. Então, nesse jogo, a gente precisa começar, né? Criança começando a engatinhar para ficar de pé. Então, lembra que a gente falou? É um processo de amadurecimento. Nesse processo de amadurecimento, eu vou começar a olhar os meus semelhantes, a olhar os meus irmãos como irmãos e a passar a cuidar deles sem distinção, como eles são, nas necessidades deles. E assim eu vou poder ir conquistando o amor. E fazendo isso comigo também, identificando aquilo em mim que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser transformado, mas reconhecendo primeiro quem eu sou. Então, nós temos vários ingredientes agora, né? Ele vai nos dando vários elementos para a gente começar a fazer esse processo. Tanto, a gente não pode descuidar, é tanto olhar para si,
mas também olhar para o outro, cuidar do outro. Não adianta ficar só no processo de autoconhecimento e não cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos os deveres e direitos a cumprir nessa relação, nessa convivência. Então, vamos começar a cuidar de alguém, começar a dizer palavras de afeto para alguém, pedidos de desculpas e reparando os nossos erros. Vamos começar, o momento é agora. Tenham todos muita paz e a gente se vê no próximo encontro.